Meus cumprimentos. Hoje eu também resolvi falar sobre uma questão que está me sendo questionada e foi levantado, às vezes a casuística, né, leva à discussão de determinados assuntos que são mais profundos. Então parece que uma determinada senhora, ex-mulher, também de um ex-presidente, ao adquirir nacionalidade de outro país, teria perdido a nacionalidade brasileira. Então ficaram me perguntando, eu falei, olha, acho que é mais fácil eu fazer um vídeo e colocar e as pessoas entenderem isso, porque eu também dei aula de Direito Internacional Privado, inclusive sobre essa matéria. O artigo 12 da Constituição, está aqui a Constituição, diz o seguinte: são brasileiros os brasileiros natos, né? Eu não vou detalhar aqui, os naturalizados, né? E a gente pulando aqui já para o artigo 4º, dirá o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e 2. adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a. de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, b. de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro com condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então vamos destrinchar um pouco isso aqui para a gente poder entender. Falando sobre esse caso B aqui, essas exceções aqui, o que é o exemplo? Alguém que vai exercer uma profissão fora do país, principalmente jogadores de futebol, é muito comum que para jogar em times em outro país exige que ele se naturalizem, né, adquiram a nacionalidade do país em que eles vão exercer a profissão. É uma exceção, ele não vai perder de maneira nenhuma a nacionalidade por causa disso. Esse é um caso. Para exercer os direitos, alguns direitos naquele país, ele tem que adquirir nacionalidade, ele está lá naquele país, então ele o fará sem perda da nacionalidade brasileira. Tem também aqueles casos muito comuns, aqueles em que o país de origem, às vezes o pai, por exemplo, é o avô, tem a nacionalidade, por exemplo, italiana, que está muito em voga, né, as pessoas. Então ele teria direito à nacionalidade italiana por conta disso, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Vai ter a dupla nacionalidade. Mas se a pessoa for lá e simplesmente seria uma razão se naturalizar em outro país, ele estará sujeito à perda da nacionalidade, mas nós vamos chegar a isso com calma. Antes, vamos falar do primeiro caso, que fala sobre isso, de ter a naturalização cancelada. Já fica bem claro que somente o brasileiro naturalizado é que pode perder a nacionalidade brasileira em razão de ação nociva ao interesse nacional. Mas isso se dá como? Isso será por força de uma ação judicial. Uma ação judicial que o ministro da Justiça ou qualquer outro cidadão pode requerer instauração de inquérito para apurar eventual prática de atividade nociva ao Brasil, e o Ministério Público, então, promove a ação para, instaurando o devido processo legal, para ser decretada a perda da nulidade. Então, essa primeira é denominada perda de nacionalidade por punição. Como eu falei, isso atinge o brasileiro naturalizado, e a competência para julgar o processo é da Justiça Federal, né, conforme dispõe o artigo 109.10, né, 109 da Constituição Federal, 109.10. Aos juízes federais competem processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur, a de sentença estrangeira após a homologação e as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Então é o juiz federal que vai julgar esta causa. Então aí o caso, evidentemente, vai ter o devido processo legal, ele vai ter ampla defesa, etc, etc. E aí será julgado, e após o trânsito e julgado da sentença, o presidente da República vai declarar a perda da nacionalidade brasileira. Nesse caso, a sentença é constitutiva. Quem estuda direito sabe, nós temos sentença
a sentença declaratória, a sentença constitutiva, ou a meramente declaratória, a constitutiva e a condenatória. Então, nesse caso aqui, a sentença é constitutiva, ou desconstitutiva, né? Ela desconstitui a nacionalidade por naturalização, e então ele perde toda a condição de todas as prerrogativas do brasileiro, ainda que do brasileiro naturalizado. Bom, mas a gente sabe que o decreto número 3.453 de 9 de maio de 2000, que o presidente da República delegou por esse decreto, na época, ao ministro da Justiça, tal declaração. Portanto, não se espantem se verem essa declaração emitida pelo ministro da Justiça. Na segunda hipótese, essa sim pode atingir tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, a perda da nacionalidade só ocorrerá quando a vontade do cidadão for realmente a de mudar de nacionalidade. Então, cabe ao presidente da República ou ao ministro da Justiça declarar a perda da nacionalidade. O decreto presidencial, nesse caso aqui, então, ele já não tem caráter constitutivo, mas declaratório, né? E não constitutivo, né? Como eu falei, é só declaratório. A perda da nacionalidade não decorre do decreto, você compreende? Ele decorre da própria naturalização. Quando ele opta pela outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade. Então, o decreto apenas declara a ocorrência do fato. Né? Isso tem que ficar bem claro. Então, a perda se dá a partir daquele momento. Né? Isso tem uma importância profunda. Para complementar, então, só para encerrar esse assunto, né, o procedimento administrativo da perda da nacionalidade assegurará ampla defesa e se dará perante o Ministério da Justiça. Né? Junto com esse requerimento que será feito da perda da nacionalidade, o Ministério da Justiça deve se juntar documentos essenciais, às vezes procuração, se estiver representado por advogado, né? E o que é essencial mesmo, que é o certificado de naturalização no outro país, para que possa ser dado andamento. Evidentemente, a parte brasileiro nato naturalizado, a que se requer a declaração de perda de naturalização, terá direito à ampla defesa para poder apresentar ali as suas razões da naturalização. Às vezes ele não é que ele queria renunciar à nacionalidade brasileira, às vezes ele arrumou um emprego, um trabalho lá fora, que era necessário para que ele exercesse esse trabalho, que ele obtivesse a cidadania daquele país. Então é apenas para elucidar esse fato aí. Acho que agora ficou claro. Se não ficou, estamos aqui para esclarecer depois. Muito obrigado. Peço que, mais uma vez, vocês deem um like, compartilhem o vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Obrigado.